Fala aí, galera, beleza? Estou aqui de volta hoje para falarmos de física térmica. Dentro da física térmica existe um conceito importante para as engenharias, para as construções, para dentistas, para projetistas, para inúmeras funções. A gente utiliza essa matéria de hoje, que é a dilatação térmica, tá? A dilatação térmica, ela trata de aumento ou diminuição de corpos, objetos sólidos ou substâncias líquidas, ok? Então existe a dilatação de um sólido ou de um líquido. Essa dilatação, o título da matéria é dilatação térmica. E dilatar significa aumentar de tamanho, crescer, né? Algo dilatou, cresceu, aumentou de tamanho. E nessa matéria a gente não estuda só dilatação. Então, assim, eu não gosto muito desse título da matéria, tá? Porque a gente não estuda só dilatação, a gente estuda contração também. Então nós vamos estudar hoje aqui, tudo que a gente for estudar, todos os conceitos, fórmulas que a gente for ver aqui hoje, vai servir para dilatação ou contração térmica, beleza? Então essa a aula de hoje, a matéria de hoje vai ser então dilatação e contração térmica, tranquilo? Então na aula de hoje que vamos estudar as dilatações e contrações nos sólidos e líquidos. Nos sólidos a gente divide esses sólidos em três partes. A gente pode ter uma dilatação de um sólido de maneira linear, de maneira superficial ou de maneira volumétrica, tá? No líquido é apenas volumétrico, né? Porque para você conseguir dilatar um líquido, esse líquido deve estar num recipiente, e esse recipiente possui um volume, tranquilo? Então a dilatação de um líquido vai ser sempre volumétrica. Na dilatação dos sólidos, nós temos esses três tipos de dilatação, né? Ou contração, linear, superficial ou volumétrica, porque nós temos corpos e objetos, né, com dimensões diferentes. O que seria, por exemplo, uma dilatação linear? Seria, por exemplo, eu dilatar esse fio. Então, se eu dilato esse fio, significa que a dilatação desse fio vai ser de maneira linear. Ou seja, linear significa comprimento, tá? Então, a gente relaciona linear com comprimento, com linha, né? Pensa assim, linear, uma linha. Uma linha tem o quê? Um comprimento. Esse fio ele ainda é um pouco grossinho, né? Mas imagina a dilatação de um fio, da espessura de um fio de cabelo, ou de uma linha de costura, por exemplo, mas de metal. Imagina um fio desse metálico, um fio muito fininho. Quando você dilata esse fio, a tendência é ele dilatar para as extremidades, ou seja, ele dilata o comprimento dele, tranquilo? Então, toda dilatação linear, em que eu pego um objeto, um fio, pode ser também uma barra de ferro, né? A gente vai considerar uma barra de ferro. Essa barra de ferro, ela também, dependendo da espessura dela, se ela for muito grossa, tipo esse pilô aqui, por exemplo, se eu aquecer uma barra de ferro dessa espessura, ela também se dilata volumetricamente, né? Porque o preenchimento dela que tem aqui dentro também vai crescer. Então o volume também aumenta. Mas a gente considera, em muitas situações, em muitos casos, muitas questões, a dilatação de uma barra, tá, de metal como linear. E aí, se você tem uma peça dessa, tá, que tem um certo comprimento, onde a dimensão predominante é o comprimento, tá? Vamos supor que o comprimento seja maior do que a área e que o volume. Quando você aquece essa peça, que tem um comprimento inicial chamado de L0, ou LO, tanto faz, né? Então, L é o comprimento, L0 é o comprimento inicial, tá? Quando eu aqueço essa barra, a tendência é ela dilatar para as extremidades. Eu vou exagerar um pouquinho aqui a dilatação, mas a dilatação ela não é tão grande assim, tranquilo? Você não tem uma barra de 1 metro e quando eu dilatei virou 1,5 metro. Não, esquece isso. Você tem uma barra de 1 metro, quando você dilata, ele aumenta para 1,0000 alguma coisa. Então o aumento, a olho nu, é imperceptível. Então você consegue analisar isso com um paquímetro, né? Uma régua, um medidor de comprimentos milimétricos, vamos dizer assim. Tá? Então o aumento é bem pequeno. Então esse aumento que teve aqui, ó, sempre que você tem uma dilatação linear, você tem essa dilatação
para as extremidades. Então, quando você aquece um fio, uma barra dessa, ele cresce para as extremidades, beleza? Então, ele vai crescer assim. E quando você resfria, ele contrai também pelas extremidades, tá? Então, dilatou, aqueceu, dilatou. Resfriou, contraiu. E o que determina, de forma bem simples, bem fácil, se um corpo vai dilatar, crescer ou contrair, diminuir, é a temperatura, a variação de temperatura, né? Aqui, variação de temperatura, que é o ΔT, repara que em todas as fórmulas tem ΔT, ó. ΔT, 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 ΔT. Então, se você variar a temperatura de um corpo, lembra dos conceitos iniciais, do conceito de calor, temperatura, que eu falava assim, quando um corpo, uma substância, recebe calor, as moléculas passam a se agitar mais, e aí elas se afastam. Se elas se afastam, significa que o corpo cresce. Daí que vem a dilatação. E quando você resfria um corpo, aí você tem uma temperatura lá, aí tem uma certa agitação. Quando você resfria, diminui a temperatura, ao resfriar, essa agitação diminui. Se a agitação das moléculas diminui, elas tendem a se aproximar. Se elas se aproximam, contrai. Sacou? Tranquilo, facinho. Então, forneceu calor, aqueceu, aumentou a temperatura, dilatou. Resfriou, diminuiu a temperatura, contraiu. Falinho, né? Show de bola. E aí esse ΔT aqui, que é a variação de temperatura, lembra na física? Que sempre delta alguma coisa final menos inicial? Então, ΔT é sempre final menos inicial. ΔL, final menos inicial. Então, sempre o delta vai ser final menos inicial. Então, esse ΔT aqui representa temperatura final menos temperatura inicial. T menos T0, tá? T final, T0 inicial. O ΔL é a mesma coisa. Então, ΔL vai ser comprimento final menos comprimento inicial. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, qual foi o comprimento que aumentou, né? Quanto foi o comprimento final de uma barra que eu aqueci, tantos graus Celsius, blá blá blá. Temperatura tem que ser em graus Celsius, lembra? Então, temperatura aqui, ó, padrão, em dilatação, graus Celsius, beleza? E se eu quiser calcular o comprimento final de uma barra, de um fio após aquecer, basta eu calcular, por exemplo, o ΔL, você pode usar apenas essa fórmula aqui, tá? Tem alguns livros, algumas apostilas, internet, que você tem essa fórmula e tem mais uma fórmula, que começa com L. Eu nem gosto de colocar, nem gosto de usar, porque não tem necessidade, tá? Você consegue resolver outras questões fazendo apenas uma substituição aqui, ó. Porque essa fórmula que tem no livro, na apostila, na internet, é quando o cara pega isso aqui, L menos L0, substitui no lugar do ΔL, aí isola o L e passa o L0 para cá, pro lado de cá. Aí arruma a equação. Você fica com outra fórmula. Você não vai precisar gravar duas fórmulas para cada dilatação dessa, né? Para cada dimensão. Imagina, duas para essa, duas para essa, duas para essa. Só aqui já são 6 fórmulas. É muita fórmula. Então eu prefiro falar para vocês gravarem essa fórmula aqui, que é a padrão, tá? Fórmula padrão, tanto para linear, superficial e volumétrico. Você vai reparar que as 3 fórmulas são bem parecidas. E lembrar, né? Não é gravar uma nova fórmula, é lembrar que ΔL é L menos L0. Se você quiser calcular o comprimento final, você substitui isso aqui no lugar do ΔL. Melhor gravar uma fórmula só. Tranquilo? E essa fórmula diz o seguinte, que a variação, lembra que delta é sempre variação? Delta é sempre variação na física. A variação do comprimento de uma barra, de um fio, é o comprimento inicial vezes, quem é esse carinha aqui, ó? Esse carinha aqui, ó, é o coeficiente de atrito, coeficiente de dilatação. Estou envolvendo mecânica já no negócio. Coeficiente de dilatação. Então, o que significa essa letrinha grega chamada alfa, né? Essa letrinha grega chamada alfa. É o coeficiente de dilatação. Tá, coeficiente de dilatação. Mas você repara que aqui no superficial tem uma outra letrinha grega, que é o beta, né? Alfa é do linear, beta é do superficial e o gama é o do volumétrico. Você não pode usar o gama aqui, o beta lá, não pode confundir, tá? Esse coeficiente é o linear, esse coeficiente é do superficial e esse coeficiente de dilatação é do volumétrico, tá? Então são 3 coeficientes de dilatação em que, já que você não pode
confundir esses três, né? Por exemplo, como é que eu posso errar uma questão se eu não me ligar nisso? Por exemplo, vamos supor que ele te dá uma chapa de alumínio, tá? Uma placa de alumínio, uma placa fina, tá? Uma folha de alumínio, como se fosse uma folha, e aí eu quero aquecer essa folha. Quando você aquece essa folha, ela tem aqui, ó, uma área inicial. Muitos livros, apostilas ou internet, ao invés de chamar de S, de superficial, chama de A maiúsculo, de área, né? Porque superfície e área é a mesma coisa, né? Calcular a superfície de um quadrado ou a área de um quadrado é o mesmo, né? Superfície e área é a mesma coisa, né? Se eu fosse calcular a superfície desse quadro aqui, é a mesma coisa que eu calcular a área desse quadro, seria a área do retângulo, ou superfície de um retângulo, né? Então, superficial, área é a mesma coisa. Eu prefiro chamar de S para lembrar que é superficial. L de linear e V de volumétrica. Tranquilo? Aí é uma coisa que eu gosto de usar assim, porque eu lembro que ΔS é de superficial. Se eu chamar de ΔA A0, aí A de superficial fica meio... É uma coisa minha, né? Se você quiser gravar como ΔA A0, fica tranquilo, fica à vontade. A letrinha não vai mudar em nada, já falei isso, né? A letra não significa nada pra gente, tá? Desde que você saiba o que representa essa letrinha, tá? Se você não quiser chamar de A nem S, chamar de W, o problema é seu. Você chama do jeito que você quiser, beleza? O importante é gravar o que é isso, entender o que é isso. Então, esse S aqui é de superficial, superfície, área, né? Então, se eu tenho uma placa de alumínio com essa área inicial, S0, e eu aqueço essa placa, a tendência é ela dilatar para as extremidades, lembra? Lembra que a dilatação é sempre para as extremidades? Então, você vai ter uma dilatação aqui, ó, para extremidades. Engasguei, quase não saiu. Para as extremidades. Então, quando você aquece uma placa dessa, ela cresce para todos os lados. Beleza? E aí ela aumenta a superfície, a área. Tá? Então, ela tinha esse tamanho, dilatou, cresceu. Aumentou a superfície dela toda. Tá? Esse tanto que aumenta aqui na placa ou no linear, a gente chama de ΔL aqui, é o quanto aumentou, né, nas extremidades. E aqui a gente chama de ΔS, que foi o quanto aumentou a superfície. Né? Então, ΔL foi o quanto aumentou no seu comprimento, né, o quanto aumentou no comprimento. ΔS foi o quanto aumentou na sua superfície ou sua área. Lembrando que delta é sempre final menos inicial, né? Superfície final menos superfície inicial, ou área final menos área inicial. Beleza? Final menos inicial. O ΔT é exatamente igual aqui, final menos inicial de novo. Superfície inicial, ou área inicial, né? Que seria o tamanho inicial da placa, tá? Da área. E o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Uma coisa importante aqui é isso aqui, ó. Imagina que eu tenha um disco metálico, tá? Uma chapa, assim, uma placa de metal. Pode ser circular, pode ser quadrada, retangular, tanto faz. Com um furo no meio. Se eu pego essa chapa, tá? Com um furo no meio e aqueço ela, a tendência não é aumentar para as extremidades? Se a tendência é aumentar para as extremidades, significa que o furo central aumenta, cresce junto. Vai aumentar junto. Então esse furo central aqui aumenta junto com a placa. Então a placa aumentou e o furo também aumentou. Acompanha, né? O furo vai acompanhar. Se eu resfriar essa placa que está quente, né? Está aquecida com um furo maior, se eu resfriar, a placa toda contrai e o furo também vai contrair. Tranquilo? Existem algumas situações em que quando você tem uma porca, né, um parafuso, uma porca lá no motor de carro, ou numa peça no motor qualquer, que a porca não quer sair, normalmente se dá calor, essa porca aquece ela bem, aquece, para quê? Para ela crescer e soltar um pouco do parafuso. Aí você bota a chave e consegue soltar essa porca. Né? Já aconteceu comigo e eu usei isso na prática. A porca não queria sair do parafuso de jeito nenhum no motor do carro lá na peça que eu tinha que trocar. E aí não queria sair. Chamei um amigo que tinha em frente, onde eu morava lá, aqueceu essa porca pra mim, esse parafuso, aqueceu, fui com a chave, soltou. Porque antes não queria soltar de jeito nenhum, estava entortando a chave e não queria soltar. Então eu mandei dar calor nessa porca, ela aumentou de tamanho, consequentemente o furo aumentou junto. E aí desgarrou do parafuso, eu consegui soltar a peça. Tranquilo? Então tem inúmeras situações que a gente passa com dilatação. Quando eu tenho, por exemplo, em casa, se estiver em casa, aí você
acabou de almoçar ou jantar, sei lá, e aí colocou um copo dentro do outro. Cachou um copo dentro do outro, foi, levou pra pia para lavar, chegou na pia, o copo não quer sair de dentro do outro de jeito nenhum. Não quer sair, o que você faz? Mas cuidado para não quebrar, pode cortar a mão, rasgar a mão, né? Então o que você faz? Vai quebrar o copo. Vai quebrar o copo não, tá doido? Eu quero o copo, né? Quero tirar o copo salvo. E aí o que eu faço? Se eu tenho um copo por dentro do outro, eu posso aquecer o copo de fora, não vou botar no fogo, vai trincar o copo, né? O vidro, né? O que você vai fazer? Você pode esquentar uma panela com água, deixa a água esquentar. Quando a água estiver quente, você segura o copo que está por dentro, coloca o copo que está por fora lá na água quente, que o vidro vai dar uma dilatadinha milimétrica. É milimétrica. Esse milímetro que ele dilata, ele solta do copo e desencaixa. Show de bola. A física é linda, rapaz. Perfeito. Muitas aplicações. E aí quando você tem uma dilatação volumétrica é a mesma coisa. Então repara, olha para as fórmulas, ó. ΔL, L0, coeficiente ΔT. ΔS, S0, coeficiente ΔT. ΔV, V0, coeficiente ΔT. Ou seja, é a mesma fórmula. Só muda as letras, né? Ó, L, S, V, alfa, beta e gama. O resto é igualzinho. Então se você gravar a representação de uma delas, você grava o resto, né? Você acaba lembrando o resto. E aí o ΔV, de novo, ó, volume final menos volume inicial. ΔT, temperatura final menos temperatura inicial. Coeficiente de dilatação volumétrico, tá? E aí é o volume que vai crescer, né? E aí se eu tenho um volume... Deixa eu vermelho aqui para acompanhar as outras. Se eu tenho um bloco desse, imagina um paralelepípedo, já reparou que os paralelepípedos tem rua de paralelepípedo? Tem lugar que ainda tem rua de paralelepípedo, né? Aquelas pedrinhas retangulares, né? Que elas são encaixadas uma do lado da outra. Quando se faz uma rua daquela ali, coloca-se terra em volta desses paralelepípedos. Não bota os paralelepípedos grudados um no outro, agarradinho no outro. Por quê? Porque eles vão dilatar quando receber o sol, né? Imagina 40 graus, 45 graus, solzão em cima delas ali, elas vão dilatar, vão crescer. Aí uma vai empurrar a outra e aí vai ondular a rua todinha. A rua vai ficar toda ondulada, toda errada. E aí vai ficar horrível. E aí coloca-se a terrinha para poder não deixar com que um paralelepípedo empurre o outro, né? Causando uma deformação na rua. Então quando você aquece, você faz isso aqui, ó. Você tem um aumento volumétrico, então cresce o volume, e quando cresce o volume a gente chama isso de ΔV. Então o aumento do volume, ΔV. O aumento da área, ΔS. O aumento do comprimento, ΔL. Tranquilo? Aí lembra que eu falei o lance de você não confundir os coeficientes, né? Esse é o linear, alfa, linear. Beta é o superficial. Gama é o volumétrico. Não pode confundir os coeficientes. E aí, se numa questão vier, por exemplo, imagina uma placa de alumínio. Eu comecei a dar um exemplo, vai fugir para outro tema. São muitos conceitos. Física é maravilhosa por conta disso. E aí, imagina que eu pego uma placa de alumínio, aqueço essa placa de alumínio, tá? Só que na hora de calcular o quanto aumentou na área, por exemplo, né? Ele te dá o coeficiente linear e não superficial. Ele vai falar no enunciado, o coeficiente de dilatação linear do alumínio, né? Porque esses coeficientes tem a ver com a substância, não com o objeto. Tá? Não tem nada a ver com uma placa triangular ou uma placa circular, não tem nada a ver com o formato do objeto, não. Esse coeficiente de dilatação é de acordo com a substância, se é de alumínio, se é de cobre, se é de ferro, se é de aço, tranquilo? Se é de vidro. Então cada substância tem um valor, você não precisa gravar esse valor não, é dado na questão. Então se ele te der o coeficiente linear, mas ele pedir na questão o aumento na superfície, na área dessa placa, você não pode pegar esse valor que ele te deu e colocar aqui. Não pode pegar o linear e colocar no lugar superficial e vamos que vamos. Não pode. Os valores são diferentes, são valores diferentes, né? Tem um valor para o linear, tem um para o superficial. Isso para a mesma substância. Então o que eu faço? Eu utilizo essa relação matemática aqui, ó, onde coeficiente superficial é 2 vezes o coeficiente linear, que é o alfa, ou imagina que seja um cofre de aço, né? Ao invés de te dar o coeficiente do aço volumétrico, né? Coeficiente volumétrico, ele te dá o coeficiente linear, te dá o alfa. Você não pode pegar o valor e jogar aqui. Tem que ter o coeficiente volumétrico. Aí o que eu faço? O coeficiente volumétrico é 3 vezes o coeficiente linear. Tranquilo? Essa relação aqui é muito fácil de entender, ó. Só você lembrar. Linear só tem uma dimensão, só tem um comprimento. Superficial tem 2 dimensões. Ou seja, largura e comprimento.
comprimento e largura, 2 dimensões. E volumétrica tem 3 dimensões. Imagina o volume de uma sala, largura, comprimento e altura. Altura, comprimento e largura, 3 dimensões. Por isso que se eu pegar o superficial, que são 2 dimensões, e quiser igualar com o linear, eu tenho que multiplicar por 2. Viu? Aqui, ó. Se eu quiser o volumétrico, né, e tiver o linear, que representa 1, eu tenho que multiplicar o linear por 3. Viu? Show? Show de bola. E aí, se eu não tiver o linear, por exemplo, não tiver o linear para achar o superficial ou o volumétrico, aí eu posso usar essa relação aqui, ó. É só passar o 2 dividido para cá, 3 dividido para cá, e igualar os dois. Aí vai ficar beta sobre 2, gama sobre 3. Iguala os dois, aí vira isso. Tranquilo? Então a relação dos coeficientes tem a ver com as dimensões. Tá? Outra coisa importante é o quanto vai aumentar essa linha, essa superfície e esse volume, tanto faz as 3 dilatações, linear, superficial e volumétrica, o aumento delas, desses objetos, são sempre diretamente proporcionais ao coeficiente de dilatação. Como assim? Diretamente proporcional ao coeficiente de dilatação. Significa que quanto maior o coeficiente de dilatação, mais ela vai dilatar. Ou mais ela vai contrair. Se ela for aquecida, maior o coeficiente, mais ela dilata. Se ela for resfriada, quanto maior o coeficiente, mais ela contrai, né? Mais ela diminui o tamanho. Tá? Então é diretamente proporcional sempre. Tranquilo? E na dilatação dos líquidos, para a gente fechar, tranquilo, porque um líquido tem que ser colocado dentro de um recipiente, né? Não posso pegar o líquido e aquecer sem botar no recipiente. Então, quando eu coloco no recipiente, o recipiente aquece junto, né? Imagina uma panela com água até a boca. Se eu ligar o fogo, com o maior cuidado para não derramar, ligar o fogo e deixar lá, ficar esperando, 1 hora não vai derramar? Então, o quanto derramou não é a dilatação do líquido. O quanto que vai derramar não é a dilatação do líquido real, total. A dilatação do líquido real, dilatação real do líquido, é a dilatação do recipiente mais a dilatação do que derramou, do que extravasou. Né? Se você aquece o líquido, ele não vai extravasar, não vai derramar. Então a gente chama isso, esse extravasar, esse derramar, de dilatação aparente. Ou seja, o tanto que derramou do lado de fora parece que é o quanto dilatou. Mas não foi aquilo só que dilatou, porque a panela também vai dar uma dilatada. Pouquinho, mas vai. Né? Então o recipiente ele dilata junto com o líquido. Né? Mas aí o líquido vai dar uma derramada, então a dilatação real do líquido, real mesmo, é a dilatação do que derramou mais o que o recipiente aumentou. Por isso que a dilatação real do líquido é a do recipiente, a dilatação do recipiente, que a gente pode calcular assim, dilatação do recipiente, tá? Volume do recipiente, mais o volume que derramou. Tranquilo? Então, se o recipiente aumentou, sei lá, vamos supor, 10 centímetros cúbicos, tá? E o que derramou para o lado de fora foi 5 centímetros cúbicos, qual foi a dilatação real do líquido? Foi os 10 centímetros cúbicos do recipiente, que cresceu, mais os 5 centímetros cúbicos que derramou. Então, o real do líquido foi 10 com 5, 15 centímetros cúbicos. Tranquilo? Um exemplo para vocês entenderem que é fácil, tranquilo essa relação. Se eu quiser calcular a dilatação de um líquido com a fórmula igual a do volumétrico, né? Porque lembra, um líquido é volumétrico, é um fluido, ele vai fluir no recipiente, então a dilatação é igualzinha a fórmula, só que eu vou ter que usar o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, né? Da água, de um álcool, de um óleo, tá? De um líquido qualquer, tranquilo? Existe uma relação entre os coeficientes, que é o coeficiente de dilatação real, né, real do líquido que aconteceu, é só substituir isso aqui, ó, tá? Coeficiente real é igual ao coeficiente do recipiente, pode ser de ferro, de cobre, de alumínio, né? A panela lá, o recipiente, e mais a dilatação do aparente. Então, essa relação aqui, ó, vem daqui, tá? Porque o real é igual ao recipiente mais o aparente. O real é igual ao recipiente mais o aparente. Beleza? Tem inúmeras funções, essa dilatação de líquidos e sólidos. Tranquilo? Espero que tenham gostado. Física é linda. Abraço.